Boa noite, meu nome é Jaquelina Otaracá, que eu sou diretora científica da atual diretoria da SBPT, e é um prazer muito grande moderar esse primeiro evento virtual da SBPT, organizado pela nossa diretoria, e que contamos com o apoio dos laboratórios Axê, Behringer, Vertex e Glenmark. Então, hoje a gente vai, então, vale ressaltar, né, que a gente já está há um ano enfrentando essa pandemia, estamos todos exaustos, com certeza, mas hoje já foi registrado mais de 2 milhões e 400 mil mortes no mundo, sendo que 10% no nosso país. Então, com certeza, é um tema ainda de muita relevância, então, por isso, o motivo da gente abordar esse tema, né, sobre a vacinação contra a Covid-19, o que a gente sabe, né? Então, para começar, eu vou convidar a doutora Margarete Dalcomo, nossa presidente eleita, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, e a gente também vai contar, né, com a Rosemary Murici, de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Fabrício Valois, do Maranhão, nosso diretor de comunicação da nossa diretoria. Então, vou convidar a Margarete para introduzir o assunto. A gente já conta com uma série de perguntas, já fizemos um esquenta aqui antes da abertura, então a nossa discussão vai ser bastante interessante. Então, Margarete. Na verdade, assim, bom, enfim, eu não tenho nenhum conflito de interesse, obviamente, com essa apresentação. Eu estou conduzindo um ensaio de fase 3 com a vacina BCG para Covid-19. Quem tiver algum interesse, a gente pode responder alguma pergunta para isso, mas isso não. Né? E lembrando que quando nós estamos falando da Covid-19, já que nesse momento nós estamos olhando a história, né? Então, isso é só para nós lembrarmos uma publicação da revista Science, de 1919, quando o Surgeon General nos Estados Unidos já falava, né, para evitar aglomerações. Parece até que a gente está falando de hoje, né? Então, só lembrando que quando nós olhamos para o futuro, a gente tem que olhar para o passado também, né? Essa é a origem do SARS-CoV-2, quer dizer, é um vírus que pertence aos morcegos, né? Os morcegos, como nós sabemos, são animais de temperatura corporal muito alta, eles precisam manter uma temperatura corporal alta para poderem voar, né? Eles voam, são morcegos grandes, né, que tem na China, e eles são portadores, são celeiro de portadores de muitos vírus, né? E esses mercados são o ambiente propiciador, né? Embaixo dessas mesas ficam gaiolas com aqueles pequenos mamíferos que são vendidos e também são comidos, que foram o vetor, que são os pangolins, que parecem os nossos tatuzinhos, né? Que foram os vetores de transmissão que fizeram romper a barreira animal para a barreira humana, né? Até hoje, né, nós, olhando o PubMed, né, nós temos mais de 100 mil papers publicados. Se você coloca Covid-19, realmente é alucinante, né, nós não conseguimos dar conta de tudo, né? Nós sabemos que temos um antecedentes, né? Essa é uma publicação que mostra outras síndromes respiratórias, né? Para as quais, quer dizer, não houve também vacinas, né? Muitos modelos de vacina, que é o nosso assunto aqui, foram testados para MERS e não tiveram bom resultado, né? Como, por exemplo, o modelo de adenovírus de chimpanzé não teve bom resultado nem na MERS, nem no Ebola, e agora foi, enfim, modernizado e atualizado para a Covid-19, onde parece ter feito, né? Então, esse é o agente etiológico do qual nós estamos falando, é um beta-coronavírus, e é para ele a evolução clínica, né? Todos nós sabemos, né? Não é objeto da nossa consideração, mas apenas lembrando, né, que não é uma doença bifásica, com uma fase viral e uma fase inflamatória. As primeiras considerações, elas são importantes, né? Elas disseram respeito aos tratamentos tentados. Nós sabemos que tudo isso já caiu por terra, né? Não vou perder tempo com isso, mas apenas para nós lembrarmos que a grande solução para a Covid-19 não são tratamentos medicamentosos, todos esses aqui testados, seja antiviral, seja anti-inflamatórios, inibidor de interleucina 6, outros antivirais de natureza, digamos, mais moderna, e, obviamente, a velha cloroquina, que já caiu por terra há muito tempo, nada disso
resolveu, né? Então, cada vez mais fica claro que estamos falando de uma doença sistêmica, que é capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano e, sobretudo, uma doença que as últimas publicações definem como uma doença caracteristicamente do endotélio, né? Quase que uma endotelite generalizada, e pelo processo inflamatório capaz, portanto, de alta capacidade trombogênica, que é o que, na verdade, concorre para a morbi-letalidade desses pacientes. Né? Os padrões são os mais, enfim, variados, como nós sabemos, né? E, assim, se nós pudéssemos resumir isso antes de chegar na própria vacina, né? Tudo que nós tivemos de descobertas e decepções nesses 9 meses, que, na verdade, não são mais 9, são praticamente 1 ano agora, né? Então, todos os tratamentos que caíram por terra, a utilização e a otimização dos corticoides, né, a partir do trabalho inglês da dexametasona, e tudo que nós aprendemos e otimizamos, que já sabíamos, mas que faz parte da nossa intensa curva de aprendizado, como, por exemplo, a ventilação protetora, a ventilação não invasiva, posição pronada, oxigênio por catéter de alto fluxo, transferência de plasma, as consequências da doença, né? Acho que a Rosemary vai poder falar sobre isso, né? Chamadas sequelas neurológicas, vasculares e outras, né? E a enorme capacidade de produção científica das universidades brasileiras, que eu acho que é um assunto importante, né? Em relação às vacinas, né, o que nós temos hoje como estado da arte em relação às vacinas, né? E essa é uma publicação feita pela Organização Pan-Americana da Saúde, né? Quais são as ferramentas, como é que eles veem isso, né? Então, existe 3 pilares, né? O pilar das vacinas, que vem de um desenvolvimento até a colocação em disponibilidade das vacinas, né? A inovação e o acesso global, quer dizer, na verdade, aqui se coloca a questão mais importante que nós estamos vivendo hoje no Brasil de maneira dramática, não é, Fabrício, já que é a questão do acesso. Quer dizer, nós temos hoje, né, o acesso equânime, o acesso equitativo às vacinas, sem dúvida nenhuma, hoje é um grande dilema no mundo, né? Talvez menos no Brasil, e a gente vai poder comentar qual é, digamos assim, a solução proposta para isso pelas Nações Unidas, que é o sistema COVAX-Gavi de vacinas, né? E, finalmente, esse pilar chamado pilar terapêutico, que é a evidência e a adoção de uma vacina como terapêutica ou como profilaxia. Na verdade, nós sabemos que as vacinas, até o momento, todas essas tecnologias clássicas e de nova geração que estão em desenvolvimento para a Covid-19, então vacinas de vírus inativado, vacinas de vírus atenuado, vacinas de subunidade proteica, como são algumas delas, né? Vacinas de vírus assemelhados, né? Novas plataformas de vacina com vetores virais, como, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, chamada Shadox-1, né? Vacinas de DNA, vacinas de RNA e vacinas de antígenos, de células apresentadoras de antígeno, né? Então, são plataformas velhas e tradicionais que estão em desenvolvimento, todas elas, né? Qual é o estado da arte hoje? Hoje nós temos 69 novas vacinas em fases clínicas, esse é o estado da arte, e 181 vacinas em fases pré-clínicas, incluindo adolescentes e crianças. Então, isso é algo absolutamente extraordinário e, assim, em resumo, esse quadro mostra, essa atualização é do mês passado, né, o andamento das análises em relação ao que está previsto ou proposto em relação à Anvisa, a nossa agência regulatória no Brasil. Então, o que está aprovado são 2 vacinas, a AstraZeneca Fiocruz, a AstraZeneca é um modelo de vetor viral, de chimpanzé, como nós sabemos, e a Sinovac Butantan, uma vacina de vírus inativado, não replicante, né? E aqui também não replicante, né? Então, são vacinas que foram aprovadas e temos como expectativa, né, a submissão da vacina da Pfizer, que já solicitou junto à Anvisa. Então, nós esperamos que rapidamente, tendo em vista que a Pfizer e a Janssen, né, Johnson Johnson, desenvolveram estudos de fase 3 no Brasil, muito bem desenvolvidos, inclusive, que nós sabemos que são 2 vacinas extremamente capazes de
de terem a sua ação, a sua expectativa de adoção, e nós esperamos que sejam aprovadas no Brasil, porque nós precisamos de muita vacina, né? Isso é um conceito que eu gostaria de passar como assim, uma opinião, que eu certamente partilho com muitos outros colegas. No Brasil, nós precisamos de ter várias vacinas diferentes, nós precisamos vacinar muita gente em muito pouco tempo. A situação epidemiológica do Brasil é uma situação muito ruim, a transmissão continua muito alta, em várias capitais o RT de transmissão está acima de 1, como nós sabemos, ou seja, 100 pessoas transmitem para mais de 100. E como está a situação nossa? Esse é um dado que nos coloca muito desconfortáveis, né, independentemente do tamanho de população. Esse é um dado de hoje, da Organização Mundial da Saúde, né, de ontem, né, de fevereiro 16. Israel é o país que já vacinou a maior parte da sua população com uma dose, né? Isso diz respeito à primeira dose de vacina, tá? Não a dose total das duas, como são a maioria das vacinas, lembrando que a Janssen é a única vacina que foi formulada para uma dose única, né? Então, Israel tem uma população muito pequena, Emirados Árabes Unidos também, mas a Inglaterra já conseguiu vacinar 24% da sua população até o 15 de fevereiro, Estados Unidos 16%, e o Brasil está aqui com 2,64% apenas nossa população vacinada. Então, volto a dizer, nós precisamos de muitas vacinas, e vacinar muita gente e em muito pouco tempo. Nós não vamos conseguir controlar a epidemia da Covid-19, né? Eu estou colocando isso de maneira provocadora, digamos assim, no bom sentido, se nós não conseguirmos vacinar pelo menos 70% da população brasileira nesse semestre, o que é perfeitamente plausível, o que é perfeitamente possível no Brasil, com a expertise do PNI, e com a ajuda de outras organizações, digamos, não governamentais, da própria iniciativa privada, se nós quisermos fazê-lo. Mas, para isso, nós precisamos ter muita vacina. O mecanismo que pode nos ajudar também é o chamado mecanismo COVAX-Gavi, que foi o mecanismo criado pelas Nações Unidas para prover os países que não podem comprar vacinas para receberem, e aqui tem 10 Estados-membros, né, que vão receber ajuda financeira do Gavi para adquirir as vacinas, né? Então são países pobres, Bolívia, Dominique, alguns países da América Central, percentagem de volume de compras projetadas, né? Outros países da MC contribuíram com praticamente 100%, quem mais contribuiu, pasmem vocês, foi o Canadá. O Canadá foi o país que mais contribuiu para o sistema Gavi, e aí vem os paradoxos. O Canadá hoje tem 5 doses de vacina para cada habitante no Canadá, o que significa que ele vai doar o excedente para o Gavi. No entanto, o Canadá vacinou um número muito pequeno de população. Então, assim, nós temos o paradoxo. O Brasil sabe vacinar, tem expertise e não tem vacina. O Canadá não sabe vacinar, tem um monte de vacina e não vacinou quase ninguém, porque eles não têm essa agilidade que o Brasil tem de campanha, como nós fizemos para polio, etc. Né? Então, esse é mais ou menos o estado da arte, digamos assim, de como está o mecanismo Gavi para as vacinas. Né? Esse é o portfólio que está, como está previsto essa produção de vacinas. Então, nesse ano de 2001, né, a Pfizer-BioNTech, a AstraZeneca, a Novavax, são vacinas que ainda esse ano começam a entrar, digamos assim, como vacinas aprovadas nas agências regulatórias internacionais e, portanto, capazes de fazerem as doações. E eu queria fazer um comentário, Jaque, sobre a vacina que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que é a vacina chamada Shadox 1, da Fiocruz, né, que nós estamos fazendo, que foi desenvolvida em fases 1 e 2. As fases 1 e 2 todos nós sabemos, né, são fases que têm fases de definir segurança com um número pequeno de voluntários, né, então foram testados nesse número de voluntários que aqui está nesse slide. Depois passou para a fase 3, então estudo de fase 3 no Brasil, que foi um estudo cego, randomizado, controlado para determinar a eficácia e segurança. Foram incluídos 10 mil pessoas no Brasil, com idade superior a 18 anos. A questão que é muito perguntado para nós, né, e que já vou colocando como resposta, é a questão da eficácia
em pacientes idosos, que virou um assunto, digamos assim. Isso ocorreu porque esse estudo, quando começou, inclusive no Brasil, só incluiu pessoas até 55 anos, então aqueles 8% que muita gente falou de maneira equívoca que era eficácia, na verdade significou que apenas 8% dos incluídos tinham 65 anos ou mais, então isso é que foi uma má interpretação, portanto a vacina nada indica que tenha eficácia menor em pessoas de mais idade. Esse foi como se deu o estudo de fase 3, né? Foram 60 mil pessoas incluídas nesses países aqui listados, Reino Unido, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia. E finalmente, nós não vamos ter vacina para todo mundo, infelizmente, né? Esse slide está mostrando, né? Possivelmente alguns não saibam, né? Que se nós somarmos tudo isso que está aqui, né, isso aqui vai somar aproximadamente 3 bilhões de doses em 2021. Ora, se nós temos quase 8 bilhões de habitantes no planeta, nós não teremos vacina nem para 1/3 da população mundial. E, de novo, a desigualdade vai se colocar, porque hoje dos países, 10 países apenas no mundo reservaram 75% de toda a produção dessas vacinas. Então, isso é para mostrar que, de novo, esse mercado bilionário, poderoso, vai mostrar o poder econômico, né, dos países mais ricos em relação aos países mais pobres. Isso é um dado muito ruim para nós, né, mas é um dado da realidade mais evidente. E aqui é como a vacina é produzida no Brasil, né, ela foi negociada pela Fundação Oswaldo Cruz com a AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, a um custo humanitário. Cada dose custou para nós nesse protocolo de compra, né, e de encomenda tecnológica $3,16, portanto, a vacina da AstraZeneca, a meu juízo, parece ser aquela que, em termos de saúde pública, deverá realmente responder ao tamanho do desafio do Brasil, e há quem diga que no mundo, porque ela não exige temperatura sofisticada de manutenção, é geladeira doméstica entre 2 e 8 graus centígrados, e nós vamos produzir a nossa encomenda ao Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde, melhor dizendo, de 220 milhões de doses esse ano. Então, esses eram os comentários iniciais, já que eu queria fazer, e, enfim, acho que a gente tem as perguntas que eu acho que poderíamos responder. Excelente, excelente, Margarete. Acho que, como eu comentei, nós já recebemos inúmeras perguntas, eu agrupei em 4 grandes blocos, né? Tópicos gerais, eficácia e segurança, população específica, o que acontece pós-vacinação e uma introdução no Programa Nacional de Imunização, já que vai ser tema da próxima live. E vale também para todos nós, tem já 377 pessoas, né, nos acompanhando nessa discussão. Então, Rose, é uma das várias perguntas nesse sentido, né? Hoje a gente vive essa segunda onda, né, e também Manaus, cidades do interior de São Paulo, com grandes picos, com provavelmente novas cepas. Então, várias perguntas que nós recebemos é o que a gente sabe sobre a eficácia dessas vacinas para essas novas cepas. Bom, a gente aprendeu muito, né, nesse ano, ainda existem muitas lacunas aí do conhecimento, mas uma coisa é fato, né, os vírus RNA eles têm uma capacidade de mutação muito grande, né, e essa capacidade de mutação ela aumenta sobremaneira quando nós aumentamos a transmissibilidade do vírus. Então, quanto mais pessoas infectadas, quanto mais replicação viral, maior a probabilidade de ocorrerem mutações. Normalmente essas mutações são mutações pequenas, né, e que não fazem com que o vírus escape, né, da ação da vacina. Porém, algumas mutações maiores podem propiciar, sim, uma inefetividade de alguns compostos vacinais. Até o momento, as cepas identificadas, elas parecem ser sensíveis, então, às vacinas que hoje estão sendo utilizadas. Porém, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante, que é fundamental que nós tenhamos conhecimento do sequenciamento genético dessas cepas.
Então, é fundamental que nós possamos rastrear esse tipo de mutação, até para poder prever, né, o que vai acontecer no futuro, aos moldes do que se conhece, por exemplo, para a influenza, né, com um pool de antígenos que são preparados periodicamente para que nós possamos pensar, talvez, numa revacinação. Fabrício, quer fazer um comentário? Quero só uma coisa que eu concordo plenamente, né, com o posicionamento da doutora Rose, e eu acho que um aspecto muito importante, até aproveitando a fala da doutora Margarete, a gente pode ter várias visões dentro desse cenário todo, né? Então a gente vê esse problema da gente não ter vacina para todos, né? De outro lado, a gente conseguiu isso num tempo absurdamente recorde. A gente tem dificuldade de implementação no Brasil, né, mas a gente conseguiu numa velocidade muito, muito grande, né? Eu acho que esse é um outro lado também do aspecto, e que eu vinculo com esse posicionamento agora da doutora Rose, né, que, veja, a gente está fazendo uma discussão agora sobre o que a gente sabe sobre a vacina e porque existem muitos questionamentos. Mas o que a gente sabe de fato, né, é que a vacina é um caminho simples e que pode nos ajudar. E quanto antes a gente conseguir implementar isso para valer a nossa rotina, menor a chance de ocorrerem as mutações, né, como a doutora Rose comentou. E aí tem um aspecto, eu queria ver a opinião de todo mundo, mas um aspecto que já vem sido debatido até, dentro desse cenário da possibilidade de mutações, duas coisas importantes. Primeiro, que a gente já conhece a tecnologia, né? Então o fato de conhecer a tecnologia de produção da vacina ajuda um pouquinho, né? A gente tem um jogo de cintura bom já, né, na linha de produção. Mas outro aspecto é pensando, a gente tem vários padrões de vacina. Será que alguma delas poderia ser uma vacina mais eficaz no contexto de variantes, né, já que a gente tem modos de produção de vacinas diferentes, né, e talvez as vacinas de vírus inativado, né, que a gente tem utilizado aqui no Brasil principalmente, poderiam ter um impacto maior, porque são direcionadas a partícula de superfície viral, onde geralmente acontece mais a mutação. Mas eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente tem discutido muito limitações da Coronavac, pelos 50% de eficácia, enfim, e que talvez a gente tenha um benefício relacionado a ela que nem é tão discutido em relação às outras vacinas. Isso a gente não tem nenhum dado em relação a isso, mas só aproveitando esse raciocínio, né, para trazer um elemento que talvez seja um ponto importante adiante, né? Tá sem som já. Seu áudio está inativo, isso. Tá sem Aí, foi. som, Tá inativo o áudio. Tá sem som. Pronto. Tem várias perguntas interessantes aqui, eu vou inseri-las, mas outras que vieram bastante, eu vou pedir para a Margarete responder. Se os regimes de vacinação com diferentes produtos podem resultar numa resposta melhor, né? A gente sabe de alguns estudos em andamento, com vacinas diferentes, então você pode atualizar a gente, Margarete? Sabe muito sobre isso, né, Jaque? Mas o que a gente sabe até o momento é de que há um consenso universal, sem base em estudo ainda até o momento, de que todo mundo que toma uma vacina, considerando que a maioria delas, exceto a da Janssen, é de dose dupla, seja feita a segunda dose com a mesma vacina, com a mesma plataforma, de que não haja mistura de duas plataformas virais. No entanto, nós sabemos que já há estudo, a própria AstraZeneca vai fazer estudo com a Sputnik, uma vez que são vacinas de plataformas virais, ambas de adenovírus, né? Uma de adenovírus humano, 2 adenovírus humanos, como é a Sputnik, outras de adenovírus de chimpanzé, e que vão fazer estudos juntos, mas isso nós não podemos responder. Então, eu diria que, até o momento, a recomendação que nós daríamos seria que quem usa Coronavac receba a segunda dose Coronavac, quem usa AstraZeneca receba AstraZeneca, quem usa Pfizer receba Pfizer, quem use Moderna receba Moderna e assim por diante, até que nós tenhamos alguma informação que nos permita, com o mínimo de segurança, dizer que pode misturar duas vacinas diferentes. Excelente. Aqui uma pergunta do Dr. Chatkin, nosso ex-presidente, né? Então, ele
pergunta se as vacinas foram desenhadas, né, para prevenir casos novos ou para diminuir casos graves e hospitalizações. Para Margarete. Não, as vacinas, até o momento, até o que eu saiba, né, acho que a Rosemary pode complementar isso, as vacinas foram desenhadas, Chatkin, para impedir caso grave e morte. Elas não foram desenhadas até o momento para interferir digamos assim, modificar a transmissão viral. Eu acho que seguramente, né, elas vão evoluir para serem vacinas efetivas e mais sofisticadas e capazes de impedir a transmissão. Mas, nesse momento, as vacinas que nós temos disponíveis são para impedir a emergência de caso grave e morte pela Covid-19. Acho que a Rosemary pode complementar. Perfeito. O desfecho, o pior desfecho é o objetivo do desenvolvimento das vacinas nesse momento, que é exatamente diminuir letalidade e, principalmente, não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, esse é o objetivo primário que tem que ser cumprido. A partir do momento que a gente amplia, né, doutora Margarete, o número de pessoas vacinadas, obviamente ela vai cumprir o segundo objetivo, que é diminuir a transmissibilidade. Então, por isso que é muito importante falar da vacinação, mas também da manutenção das outras ações de prevenção, distanciamento, máscara, né? Quer dizer, todos os cuidados têm que ser tomados e principalmente proteger ou blindar, né? Acho que a gente poderia usar essa palavra, aqueles que são os suscetíveis, né? Então, é o pior desfecho e, indiretamente, ele acaba também diminuindo a cadeia de transmissão. Fabrício, várias perguntas relacionadas à segurança da vacina, principalmente em idosos, a Margarete já ressaltou na apresentação, pacientes com comorbidades, então, em relação à segurança das vacinas, principalmente as que a gente dispõe aqui no país. Esse é um aspecto bem importante, né, e que às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade de interpretação relacionada principalmente a políticas públicas, o que está na bula da vacina e o que saiu no estudo, né? Esses estudos, obviamente, tiveram que ser delineados de uma maneira muito rígida, selecionando uma população específica, até para que eles pudessem ser conduzidos em tempo muito breve. Então, todas as vacinas foram liberadas respeitando uma população específica, que geralmente não envolveu adolescentes e crianças, exceto estudos novos estão sendo conduzidos agora, idosos, imunossuprimidos, porque o risco de se perder um paciente como esse, o risco de, enfim, da gente ter dificuldade na condução do estudo era muito grande. A conclusão é que a gente tem dados das vacinas em uma população específica e surge o questionamento. Será que a gente pode explorar esses dados para os outros indivíduos, para aqueles que não foram estudados? Esse é o questionamento habitual que se faz. Embora nós não tenhamos dados específicos para a maioria dessas subpopulações, embora a gente não tenha estudos específicos para a imensa maioria delas, esse é um ponto em que a gente habitualmente tem de recorrer ao conceito de plausibilidade biológica, né? Então, todas essas vacinas usam, a imensa maioria delas, tecnologias de que nós já estávamos acostumados. Então, por exemplo, as vacinas que nós temos usado no Brasil são vacinas de vírus inativo, como, por exemplo, a vacina da influenza, e ela usa a mesma plataforma e elementos do vírus, do SARS-CoV. O ponto fundamental é que, em um estudo analítico, a gente extrapolar os resultados para o restante da população, essa extrapolação ela não pode ser muito rigorosa em alguns cenários, principalmente quando a gente não tem alguns dados que mostrem riscos significativos para uma subpopulação. Então, as vacinas de vírus vivo inativado não são vacinas que representem riscos para essas subpopulações. Então, por mais que elas não tenham sido estudadas especificamente nos grandes trials, é razoável se considerar que a gente não deve esperar, não deve imaginar que existirão efeitos negativos nessa subpopulação. Existe esse lado do questionamento, né? Será que pode acontecer um desfecho grave? Isso é muito pouco provável. E, de outro lado, a dúvida sobre a efetividade, a eficácia, principalmente em imunossuprimidos, né? Será que o imunossuprimido, com 1, 2 doses da vacina, a gente consegue garantir a eficácia? Então, esses são dois pontos
bem importantes. De um lado, essa limitação, ela provavelmente não existe para o uso da vacina, é restrição. Nós não temos dados de fatos em estudos científicos, mas a grande discussão, né, e na medicina baseada em evidências traz muito esse conceito, né, de que a validação externa de um estudo analítico, a validação externa ela tem que ser mais complacente se o estudo em si, a validação interna foi adequada e a gente não considera que um outro indivíduo possa ter um desfecho desfavorável. Um exemplo clássico disso é um estudo que avalia indivíduos de 18 a 60 anos. Por que alguém com 17 anos e 11 meses não pode ser submetido àquele mesmo protocolo, né? Então, esse é o ponto crítico e, obviamente, isso sofre muitas variações dependendo do que está sendo testado. Mas a vacina, nós temos uma larga, né, um largo histórico de conhecimento e principalmente por usar tecnologias já rotineiras e que permite ter essa segurança. No entanto, o grande confronto que se faz, a gente vinha conversando antes de iniciar o debate, conversando um pouco sobre isso, é em relação ao que está na bula, em relação ao que está no PNI. Então, esse é um problema crítico. Acho que a doutora Margarete vai querer falar um pouquinho, porque a gente estava conversando. Eu vou fazer assim, eu vou falar. Idoso, qual a segurança? Gestante, qual a segurança? Imunossuprimido, segurança bem papum. Então, idoso, Fabrício, eu passo a gestante para a Margarete. Eu não tenho restrição. Eu não considero que existam restrições importantes para vacinação no idoso, por mais que a gente tenha carência de dados. A gente já tem alguns dados, a doutora Margarete comentou mais no início, né? Mas eu acho que é um grupo que sim, a gente tem que privilegiar no cenário de vacinação e por mais, eu acho que a extrapolação dos dados tem que ser feita com muita complacência para esse cenário. Excelente. Aí vou passar para a Margarete, um tema que é controverso, gestante, que foi uma pergunta que a gente recebeu também. Seu microfone, Margarete. Ligado, meu microfone. Tá ligado? Tá me ouvindo agora? Estamos. Gestantes, normalmente, grávidas não são incluídas em estudos de fase 3, né? Nem de remédio e nem muito menos de vacina. Então, esse é um problema, entendeu, Jaqueline? Não há dúvida, né? No entanto, nós sabemos a experiência tão positiva que nós temos com vacina de H1N1, com vacina de influenza em grávida, onde nós procuramos protegê-las com prioridade. Então, eu acho que é só uma questão de tempo. Se vocês me perguntassem o que eu gostaria de fazer com as minhas grávidas, digamos, pacientes, etc., eu adoraria vaciná-las todas, eu as vacinaria. Mas eu não posso fazer isso porque o PNI não recomenda, elas não foram estudadas nos estudos de fase 3, e se eu mandá-las para um centro de saúde, ainda que os gineco-obstetras estejam concordando com isso, de que elas poderiam ser vacinadas, elas não serão vacinadas porque não é a recomendação do PNI brasileiro, bem como não é das outras agências regulatórias também. Então, assim, no momento nós temos um impasse, entendeu, já que eu acho que nós vamos precisar de ter algum resultado, e já começaram alguns estudos em grávida, como já começaram em adolescentes, e eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Não adianta a gente querer vaciná-las, mesmo que elas consintam e o queiram, como muitas já nos procuram querendo ser vacinadas. Perfeito. A própria federação fez Febrasgo, né? Eles até discutem que em gestantes de alto risco, né? Hipertensas, diabéticas, isso seria discutível, eles até tendem a recomendar, mas é o que a Margarete falou, pelo PNI não vai ser permitido, né? Pelo menos por enquanto. Rose. Só lembrando que os estudos não mostraram teratogenicidade, né? O que já é um dado bastante favorável, né? Aqui no futuro, realmente, depois dos estudos, a gente possa realmente incluí-las, né? No PNI. Que vai responder sobre segurança, né? Perfeito. Se não é teratogênico, é seguro, né? Perfeito. Tem mais de 411 participantes com várias perguntas muito interessantes. As que a gente não conseguir responder, a gente responde por e-mail. Eu até vou fugir, não vou seguir a risca aqui o que a gente tinha programado, até porque tem perguntas bastante pertinentes. Uma delas é quem teve COVID, tomou a primeira dose, teve COVID, quando toma a segunda dose? Ou acabou de ter COVID, quando toma a primeira dose? Quem quer responder? Rose, Fabrício, Margarete? Essa foi uma discussão danada, Jaqueline, porque assim, a gente
a gente é, digamos assim, é instado a seguir aquilo que o PNI, eu vivi esse problema, comentava há pouco com vocês, eu estou desenvolvendo o estudo de fase 3 com a vacina BCG para Covid-19, e pelo protocolo da BCG, que é um protocolo multicêntrico internacional, ficou estabelecido que quem tomasse a BCG poderia tomar qualquer outra vacina para Covid 7 dias depois. No entanto, no Brasil, eu não consigo fazer isso porque o PNI diz que quem tomou qualquer vacina tem que esperar 14 dias para usar a Coronavac e 30 dias para usar a AstraZeneca. Então, é um problema, isso tem sido realmente um problema para a gente, mas é isso. É isso que está recomendado pelo PNI, não tem base em estudo, mas é uma recomendação regulatória brasileira. Então, qualquer outra vacina, o intervalo será, desejavelmente, se for para tomar a Coronavac, 14 dias, e se for AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, 30. Excelente. E ainda de populações específicas que faltou a gente responder em asmáticos e jovens. Que é Rose, jovens, vacinação em jovens. Eu acho que eu vou repetir, na realidade, parte do que o Fabrício já tinha comentado, né? Então, quer dizer, já tem estudos com adolescentes, não tem nenhum estudo que contraindique ou que mostre efeitos adversos importantes, embora, de novo, existe o PNI, né? Que tem as suas recomendações e que a gente deve seguir. Quanto aos asmáticos, não há contraindicação. Também, ontem saiu a nota técnica da Sociedade Brasileira, em conjunto com a Sociedade de Imunologia e a AMB, né, em relação à asma e Covid, então está bastante interessante, eu recomendo para vocês. Aqui, então, tem várias questões relacionadas à pós-vacina. Eduardo Cansado está aqui com a gente também. Boa noite, Edu. Uma das perguntas que ele faz é quanto tempo vocês acham que se mantém a imunidade, né? E uma outra pergunta que veio aqui também, que a gente já tinha recebido, se a gente deve fazer sorologia pós-vacina para ver se a pessoa está imune ou não. Então, quanto tempo a pessoa fica imune, protegida, e se a gente deve fazer sorologia, Fabrício? Essa é a pergunta do milhão, né? Quanto tempo a gente é protegido, tanto depois da doença, né, que existe uma imunidade transitória, isso é compartilhado com outras doenças virais também, quanto em relação à vacina. A gente não tem essa informação, e no estudo da vacina da Janssen eles estão acompanhando os pacientes, vão acompanhar por 2 anos, enfim, nessa monitorização, né? E a gente não tem, de fato a gente não tem esse dado, enfim, mas é possível a gente projetando as coisas a longo prazo, que até considerando variações do vírus, que seja uma vacina que a gente tenha que tomar anualmente, enfim, é possível, mas aí a gente vai ter que esperar de fato essas informações. Em relação à sorologia, a sorologia, eu acho que tem, assim, ela tem um impacto cada vez menos, principalmente o teste rápido, né, muito pouco importante na prática diária já, mas nesse cenário da Covid eu acho que ela é perigosa até, porque isso pode gerar falsas percepções sobre eficácia de vacinação, não eficácia, crença de que a vacina funciona ou não funciona. Um ponto muito importante é que, primeiro, a gente sabe que mesmo o indivíduo pós-infecção, ele, mesmo com títulos muito elevados de IgG, existe uma tendência clara de queda progressiva, e depois de 3 a 6 meses não se tem mais esses títulos. A confiança de que esses títulos elevados possam conferir imunidade, ela é duvidosa, porque, enfim, a imunidade celular provavelmente tem um papel muito importante nesse contexto, né? Então a presença do IgG não garante a imunidade. E para checar se a vacina, entre aspas, pegou, né, se a gente conseguiu ter soroconversão, certamente a gente tem uma limitação de método importante. É que os dados que a gente tem dos estudos, todos os estudos foram feitos usando método diferente do que a gente usa na prática, né? Então, utilizaram a pesquisa de anticorpos neutralizantes de cultura de vírus, que não é o que a gente usa na maioria dos testes do dia a dia, os que a gente tem disponíveis. Então, usar qualquer informação que a gente tem em estudo e comparar com qualquer resultado que a gente tem de sorologia na prática não faz muito sentido. Eu acho que essa
acompanhamento de sorologias, ele só custa dinheiro e a gente não tem tempo agora para isso, né, e nem dinheiro. Eu acho que o ponto crítico é acreditar na vacina e eu acho que deixar a sorologia de lado, de fato. Tem algumas, acho que mas vale ressaltar que a pergunta ainda está voltando, depois de ter Covid, assim, tive Covid, tomei a primeira dose, tive Covid, eu tomo a segunda dose, eu tenho que tomar a primeira e a segunda dose de novo. Não, toma a segunda dose, certo? Né? E o que eu faço se eu perder o prazo da segunda dose? Não perca o prazo da sua segunda dose. Claro que você vai correndo o risco de ter uma menor resposta, né? Então, procurar, claro que não depende da gente, né? Mas não perder o prazo da segunda dose, tá? Aqui ainda em relação não é tanto pós-vacina, mas o Mauro Gomes faz uma pergunta para a Margarete, de que segundo alguns epidemiologistas, nós vamos levar 4 anos para vacinar, atingir a nossa meta no Brasil. O que você acha disso? Acho que é uma tolice completa isso, essa afirmação, e uma tolice, eu diria mesmo, aventureira, viu, Mauro? Porque até provocadora, porque nós sabemos que basta que nós tenhamos vacina, que nós podemos vacinar milhões de pessoas. E a minha posição, que eu tenho defendido de modo muito veemente, estou convencida disso, e estou, inclusive, me juntando a grupos de pessoas muito capazes de colaborar com essa grande capilaridade do SUS, das unidades, ajudando as pequenas prefeituras na logística de distribuição de vacina. Eu acho que nós temos que vacinar 70% da população brasileira em 6 meses. Isso eu acho perfeitamente possível. O Brasil é um país que tem condição de vacinar milhões de pessoas num único dia, se quiser. Então, assim, ficar apostando nesse obscurantismo que fica retroalimentando essa coisa que pode levar, Mauro, eu não concordo e acho que nós, como médicos, como especialistas, essa é uma doença que está profundamente ligada à nossa especialidade e é por isso que eu tenho, durante todo esse período, tão marcadamente me envolvido em discussões e, assim, estudando até outras áreas, né? Nós não somos, nenhum de nós é especialista em vacinologia, né? Por isso é que essa coisa que você há pouco perguntava, Jaque, quando é que nós vamos atingir imunidade de rebanho, né? Eu fiquei com um pouco de alergia a esse termo, né? Porque esse termo, na verdade, é um termo dos vacinologistas, né? Você só pode falar em herd immunity quando você está falando de quantos % você vacinou com uma determinada vacina. O resto é imunidade comunitária. Mas para que nós consigamos alcançar isso, nós precisamos vacinar muita gente, e em pouco tempo. Senão, nós vamos favorecer mutação genômica, como a Rosemary muito bem explicou. Quanto mais o vírus transmite, vírus de RNA, mais ele vai sofrer mutação. Acho que isso vale a pena ressaltar, né? Nós temos na plateia não só médicos, que enquanto a gente não consegue vacinar, né, mesmo que se consiga, é fundamental manter máscara, higienização, distanciamento. A gente vê um relaxamento, assim, que é preocupante, né? Aqui também... Gostaria de fazer um comentário. Passa, Rose. Só uma coisinha, Rose, porque eu estou vendo uma pergunta aqui, é rapidinho, só assim, alguém está perguntando se a imunidade natural não seria estimulada apenas com uma única dose de vacina. A gente sabe, por exemplo, né, eu não sei os dados da Coronavac, mas os dados com a vacina da AstraZeneca, nós sabemos que podemos alcançar 76% pelos estudos de imunidade com a primeira dose. Então, isso não nos autoriza a dizer que podemos tomar uma dose só, né? Nós precisamos tomar a segunda dose para alcançarmos 100% de reação imunogênica aí, né? E a outra coisa, já que se a gente perder a data marcada, né, tem sempre um pequenino desvio padrão, né? Uns diazinhos antes, são uns diazinhos depois que pode, e ninguém vai sair prejudicado com isso, né, Rose? Desculpa. Pode falar, Rose. Com certeza. Lembrando que nós sempre fomos referência em imunização, né? O Brasil exporta o Programa Nacional de Imunização em outras vertentes que não só agora a Covid, né? Mas uma coisa que eu queria lembrar alguém perguntou, né, quanto tempo depois de ter Covid eu posso fazer a vacina, né?
e a gente falou naquele interstício de tempo, lembrar que se os sintomas são persistentes, principalmente sintomas respiratórios, convém você atrasar um pouco essa imunização, para não confundir os efeitos adversos possíveis, que são leves, né, da vacina, com as repercussões, eu prefiro falar repercussões e não sequelas, né, da própria Covid. Então, a gente está acompanhando pacientes aí que têm 30, 60 dias, até 6 meses ainda, com hiperreatividade brônquica, com algum resquício de sinais e sintomas respiratórios. Então, a gente esperaria um pouquinho para fazer a vacinação. E lembrar que tem que vacinar, né, doutora Margarete, mesmo quem já teve a Covid. Isso também tem que ser desmistificado, porque há uma desinformação dizendo, já teve Covid, não há necessidade de vacinar. Não, a vacina, ela tem que ser, ela uniformiza a resposta imune, né? Ao contrário da infecção natural. Então, acho que isso é um conceito bastante importante, já que a gente não tem só colegas médicos, né, nos assistindo, então há que se propagar esse conceito de que há necessidade de vacinar. Obrigado. Uma outra pergunta, acho que você pode também, você também, Rose, tem uma pergunta, mais de uma, de se haveria possibilidade de algum efeito colateral a longo prazo da vacina. A gente não tem muito longo prazo, né, de segmento ainda, né? Então, é uma resposta que realmente também é quase de 1 milhão, né? Mas, assim, o tipo de vacina que a gente usa, vamos lá, quais são os efeitos adversos? São efeitos adversos leves, há uma larga experiência com vacina de vírus inativado, né? Então, talvez remonta a mais de 80 anos aí que se usa esse tipo de vacina e nos estudos não foram descritas reações adversas graves. Então, é muito pouco provável que tenhamos efeitos a longo prazo. Isso é uma falácia, né? Dizer que você vai fazer uma vacina agora e vai ter repercussões sobre o genoma daqui a não sei quantos anos. Isso absolutamente não tem o menor fundamento científico, a menor plausibilidade biológica. Não sei se os colegas compartilham da mesma opinião, mas isso também tem que ser desmistificado, né? Os efeitos são, nesse momento, leves, reações adversas leves, e são quase que imediatas, né? A curtíssimo prazo, e somente essas. Uhum. As vacinas em geral, né, a gente às vezes tem os efeitos adversos maiores são das vacinas de vírus atenuado, né, e que não é a nossa realidade, enfim, e das principais vacinas também não, né. Então, eu acho que essas perguntas negativas relacionadas à vacina, a resposta delas até prova em contrário é não, né? Assim, a primeira impressão é sempre essa. Eu queria só fazer um comentário, doutora Jaque, você falou sobre a necessidade de manter alguns hábitos mesmo com a vacina. É muito importante lembrar que, inclusive, quem se vacinou precisa também continuar mantendo hábitos, tanto por si, óbvio, né, porque a eficácia da vacina ela não é de 100%, mas no nível individual, mas também pelos outros, porque a gente não sabe qual é o impacto da vacina em evitar que o indivíduo seja portador do vírus assintomático, replique o vírus e transmita o vírus ainda. Então isso não foi testado, né? Isso não foi avaliado. Então, por conta disso, é muito importante que quem seja vacinado, mesmo depois de 2, 3, 4 semanas, continue protegendo os outros, né? E aí aproveito para lembrar a campanha da Sociedade Brasileira do Uso Máscara por Você, e isso é muito importante mesmo em quem foi vacinado. Excelente, acho que é super importante. A gente tem 416 pessoas e várias perguntas entrando, o tempo está acabando, eu vou então passar um pouquinho para alguns temas, perspectivas, um pouquinho do Programa Nacional, análise do Programa Nacional de Imunização, mas eu ressalto que esse vai ser tema da próxima reunião, próximo evento virtual, quinta-feira que vem, então um tema bastante interessante, importante também, mas eu achei bastante a pergunta do Cansado, né? Qual o impacto futuro do não acesso às vacinas nos países subdesenvolvidos, né? Aumento das mutações e reinfecções nos países desenvolvidos. Eu acho que realmente é o que a Margarete falou, né? Vão ter, no melhor de cenários, 3 bilhões de vacinas, quando a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então essa desigualdade ressalta, mas a impressão que eu tenho é como preservação da mata, né? Vai sobrar para todo mundo. Então, Margarete, você quer fazer um comentário em relação a isso?
você que tem, né, conversado na OPAS, o que a gente pode fazer para diminuir isso? Olha, eu acho que assim, isso vai depender da força de outras organizações que não só as governamentais, né? Eu acho que, por exemplo, o sistema, eu não tenho dúvida, Cansado, que o sistema COVAX-Gavi foi uma maneira que as Nações Unidas usaram, né, para raciocinar. Olha, esse é um mercado bilionário e quem tem mais vai levar vantagem. Então, quando eu digo 10 países, 10 apenas, né, já compraram 75%, né, o resto vai para o mecanismo COVAX-Gavi, e pequeninas compras ali de um país ou outro. Né? Mas então, assim, um país, já dei o exemplo, não vou repetir, do Canadá, eu acho, Cansado, que só tem uma maneira de você diminuir essa desigualdade, é ter um mecanismo realmente que seja doador e provedor, e aí eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que o mundo já encontrou uma solução. A questão agora é ter vacina para poder a logística eficiente distribuir e dar, e aí eu vou usar um conceito que eu considero que nesse momento, para mim, é o mais difícil e delicado, que se chama equidade. Como assegurar equidade de acesso, quer dizer, e aí parece até que eu estou dando aula de SUS, né? Nem sou especialista nisso, né? Mas, enfim, é isso, quer dizer, como tornar equitativo esse acesso às vacinas. E aqui no Brasil, quer dizer, o que está acontecendo agora, né? Como nós, né? Eu já vou colocar essa questão até depois, eu sei que não vai dar tempo, Jaque, mas que é a questão de como é que eu vejo essa questão de acesso pelas empresas privadas de vacina. Eu sou radicalmente contra, né? Já dei várias declarações, o termo que eu uso é indecente. Tem alguém que é mais radical que eu, que é o Paulo Chapchap, que é o diretor médico do Sírio-Libanês, ele é muito mais radical, ele considera imoral, né? Enfim, assim, e nós já tivemos lives sobre isso juntos, e é isso, quer dizer, num país como o Brasil, existe o PNI, existe o SUS. Então, a questão, Cansado, é ter vacina e fazer as vacinas chegarem de modo eficiente e equitativo a todos. Sem dúvida, um posicionamento das sociedades, né, ressaltando a importância da vacina, né, é fundamental. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje também, né. Só voltando um pouquinho, já que eu vi que acho que provavelmente as pessoas entraram depois, né, se há contraindicações para as vacinas, seja a AstraZeneca ou a Coronavac, principalmente para idosos, então a gente já discutiu isso, não tem contraindicação, né? Também não tem contraindicação para imunossuprimido, transplantado de órgão sólido, só transplantado de medula, claro, se estiver na fase de aplasia, não, né? E realmente a contraindicação seria para os alérgicos, esses não, se teve a primeira dose, teve uma reação alérgica, não vai tomar a segunda, daí a importância da vacinação em massa, né? Que pode complementar. Já que só uma informação, nós temos nos reunido várias sociedades, né, pneumo, reumatologia, gastroenterologia, pediatria, imunologia, porque nós estamos elaborando consenso para paciente usuário de imunobiológico, né? Quer dizer, na verdade, isso tudo começou pela questão da profilaxia para doenças micobacterianas, sobretudo a tuberculose. E agora, isso evoluiu e já vai sair, a Sociedade de Reumatologia já expediu um documento que deve estar sendo publicado agora. A coordenadora desse trabalho é a professora Gessilmara, de Ribeirão Preto, e a gente tem trabalhado bastante junto, mostrando que todos os pacientes, por qualquer razão, usuários de medicação imunobiológica, devem tomar as vacinas, quer a vacina de vírus inativado, quer a vacina de adenovírus não replicante, enfim, eles estariam autorizados, a não ser em situações muito especiais. E aí estariam incluídos também os pacientes com asma em uso de medicações imunobiológicas, entendeu? Então, assim, é isso. Ótimo. Eu acho que temos 5 a 10. Rose, pode falar. Eles perguntaram aí, eu estava olhando sobre as reações adversas, né? Reações adversas leves, o que são? São dor no local da aplicação e alguns sintomas e sinais fugazes, como febrícula, mialgia, astenia e tosse.
que desaparece em torno de 48 a 72 horas. Esses são os efeitos adversos descritos. E eventos maiores são extremamente raros e não devem ser temidos nesse contexto. Tá? Eu vou pedir, assim, as outras perguntas a gente responde por e-mail para vocês, tem perguntas bastante interessantes, algumas a gente já respondeu no início. Vamos aqui responder da nossa presidente, Irma Godoy. Deve-se vacinar prioritariamente comunidades com altos números de casos e variantes? Bloqueio? Quer responder? Eu posso responder, mas acho que o Fabrício e Rosemary podem complementar. Quer dizer, eu vou responder porque eu me posicionei publicamente sobre isso quando fui perguntada, Jaque, se eu concordava que o Amazonas, por exemplo, deveria receber mais vacina do que os outros estados. Eu fui absolutamente enfática e disse que sim, que eu acho que um local onde teve o surgimento da variante P1, que é a variante brasileira, sem dúvida nenhuma, na situação de catástrofe humanitária que o Amazonas estava vivendo, que eles deveriam sim receber, e, portanto, a resposta a essa pergunta, a meu juízo, é sim. Quer dizer, em populações de alta vulnerabilidade, e mudando a resposta para outros grupos de alta vulnerabilidade, eu acho que é a minha posição que eu tenho tido. Eu acho que profissionais do sistema prisional, que têm uma alta possibilidade de transmissão, tem que ser grupos prioritários, sim, uma vez terminado população idosa e profissionais de saúde. A meu juízo, as próximas prioridades seriam população do sistema carcerário e, sobretudo, grupo de trabalhadores da educação. Nós precisamos reabrir escolas com segurança, e eu acho que esse grupo, embora não seja, quer dizer, uma questão só de vulnerabilidade biológica, mas de risco de exposição, e sendo as crianças transmissoras com alta capacidade de transmissão para suas famílias, eu acho que vacinar o grupo de educação no Brasil, eu sei que isso não é consenso, Jaqueline, mas é a posição que eu tenho tido, cada vez mais convencida de que é por aí. Além do que, né, doutora, isso tem que ser dinâmico, né? Então, tem regiões que estavam com uma baixa taxa de transmissão e que agora estão experimentando um colapso total do sistema de saúde. Então, essas prioridades, dentro das prioridades, a meu ver, elas têm que ser revistas. É uma situação absolutamente dinâmica, né? Não pode ser estanque. Então, eu partilho também da opinião sobre esses grupos vulneráveis. É fundamental abrir escola sem vacinar professor, realmente é difícil de compreender, né? Então, concordo e acho que tem que ser dinâmica essa avaliação. Perfeito. Eu vou pedir para os debatedores fazerem as considerações finais, São Fabrício, Rose e Margarete. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e a gente tem muita lição de casa, que tem muito e-mail para a gente responder aqui também. Então, a gente acertou em cheio no tema, né, para o primeiro evento aqui da sociedade. Vai lá, Fabrício. Eu queria, obviamente, agradecer a participação, a oportunidade de poder debater um tema cheio de incertezas, né? Eu digo a Covid. Isso é sempre muito interessante. Eu acho que até nesse contexto, né, de debater um tema com muitas incertezas, eu acho que é importante a gente valorizar decisões que vêm sendo tomadas progressivamente, que são decisões muito complexas, né? A gente tem sempre questionado, eu acho que existem muitas coisas que a gente tomou um rumo incorreto, principalmente em relação a algumas políticas públicas, enfim, mas nós estamos lidando com uma doença, a principal doença das nossas vidas, e com impacto absurdo no mundo, e assim, nós tínhamos muitos avanços nesse período, poderiam ser maiores, talvez, mas a cada degrau que a gente avança, né, são decisões muito complexas que têm que ser tomadas. A doutora Margarete acabou de falar de um posicionamento, né, que é um posicionamento complexo de ser tomado e decisões difíceis, e eu acho que felizmente a gente, nessa caminhada, a gente tem tomado algumas decisões muito acertadas, né? E o ponto final é que
independente de qualquer discussão adicional à vacina, tem muita coisa que a gente não precisa saber para ter a conduta de se vacinar. Eu acho que a vacinação é a nossa grande arma hoje para o controle da pandemia, no contexto coletivo, principalmente. Excelente, Fabrício, obrigada. Rose? Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, foi um debate bastante interessante, antes, né, do início e agora durante o painel. E assim, eu acho que a mensagem maior é de que nós somos agentes fundamentais na disseminação do conceito de que tem que vacinar, né? Combater veementemente o negacionismo e falar da segurança e da necessidade realmente de que, apesar de sermos vacinados, que a gente tem que continuar com distanciamento e tem que continuar com todas as precauções, né? E eu me coloco à disposição depois para responder por e-mail o que nós tivermos respostas, né? Porque muitas coisas ainda são uma incógnita, né? Muito obrigado, foi fantástico. Obrigada, Rose. Margarete? Obrigada, Jaque. Queria agradecer de coração aí a companhia, muito bem acompanhada, né? Com o convite da Irma, da Jaque, dos colegas da diretoria da sociedade, estar com a Rose, um prazer sempre. Eu sempre aprendo muito com a Rose, né? Toda vez que a escuto. Enfim, o que eu queria dizer como mensagem final, Jaque, é que, assim, é que a gente diga aos nossos colegas e aqueles que estão nos ouvindo que não são médicos, né? Vamos acabar de perder tempo e gastar energia discutindo eficácia. Deixa a eficácia para os pesquisadores determinarem, etc. Vamos nos preocupar com o mundo real, efetividade. E efetividade é vacinar muita gente, em pouco tempo. Vamos todos trabalhar para conduzir, chegar vacina, ser equitativo para todo mundo e ajudar da maneira como nós pudermos, como médicos, como cidadãos, as vacinas chegarem ao máximo possível de pessoas no Brasil, aos grupos mais vulneráveis e às cidades que tenham, eventualmente, alguma dificuldade logística. E dizendo uma última coisa, já que muito rápido. Eu nunca aceitei e continuo não aceitando que o Brasil não possa ter vacina da Pfizer. Isto é uma falácia, o Brasil pode ter vacina da Pfizer, qualquer capital brasileira tem condições de armazenar em freezers a menos 80, qualquer das nossas instituições, e a iniciativa privada está ávida de colaborar e fazer compras e doações de centenas de freezers a menos 80. Então, lutemos para que nós tenhamos várias vacinas diferentes, não apenas as reguladas pela Anvisa, mas outras que possam ser aprovadas, que fizeram estudos de fase 3 no Brasil, e essa é a posição que eu vou continuar individualmente, digamos, né? Não estou defendendo uma posição pela sociedade brasileira, mas como médica e como responsável por aquilo que eu costumo dizer, tá bom? Muito obrigada, Jaque, pelo convite. Bom, eu gostaria de iniciar muito, então, agradecer aos três, né, que foram fundamentais para a gente poder fazer esse debate com os profissionais de saúde, os não médicos também, né, esclarecer a nossa população. Acho que é o nosso grande papel, né, como profissionais de saúde, de esclarecer a população, levar a informação adequada e, sem dúvida, a vacina, né, os dados que a Margarete mostrou para a gente, de que tem 69 vacinas em fase clínica, né, mais outras 180 em fase pré-clínica, abre uma luz aí para a gente poder, em pouco tempo, voltar, né, a ter uma vida mais normal, né, isso é para a sociedade como um todo. Então, hoje, em nome da diretoria da sociedade, eu agradeço a presença de todos, acho que a gente cumpriu o nosso papel. Se deixassem a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas, mas a gente vai deixar o gostinho para a próxima quinta-feira, então, o evento virtual que vai discutir o Programa Nacional de Imunização, não só Covid, outras vacinas também. Então, a gente espera vocês na próxima semana e agradecer também os nossos patrocinadores. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, gente.
Obrigado.